gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Bom dia para o senhor. Bom dia, Milton. Prazer estar falando aqui com você, com a Cássia, nessa manhã tão gostosa de sexta-feira, né? E como você disse, um dia após o governo entregar esse projeto de lei, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, que nós vamos discutir agora no Congresso Nacional. Considerando que o texto é recente, à primeira vista, que ponto precisará ser revisto pelo Congresso? Olha, eu acho que como o governo, né, a gente teve com o ministro Haddad na quarta-feira, é um projeto que foi construído pelo governo a várias mãos, né, com bastante técnicos, e cabe a nós agora, eu como relator, trazer essa discussão para o Congresso Nacional. Logicamente, como você viu, ele tem mais de 3.500 páginas, né? Lógico que não deu para a gente ver, nós estamos analisando. Vou trazer isso dentro da comissão, onde também nós teremos aí a retaguarda dos técnicos que foi nomeado pelo presidente da Câmara, técnicos que foi nomeado aí pelo presidente do Senado para que nos auxilie, e também, logicamente, que todos os parlamentares que estão envolvidos nessa comissão, que eu acho que é uma das comissões mais importantes da Câmara Federal e também do Senado Federal. Mas imagino que já estão batendo na porta do seu gabinete, reivindicando isso ou aquilo. Por isso eu lhe pergunto, à primeira vista, o senhor entende que haverá necessidade de alguma mudança ou o texto, da forma como chegou, pela discussão que teve, chega pronto? Não, eu acho que vai ter muita discussão, porque eu acho que, logicamente, o governo fez o que tinha que ser feito. E cabe agora ao Congresso Nacional, né, fazer a discussão. E como você sabe, nós somos nomeados pelo PL, nós temos uma responsabilidade muito grande em cima desse orçamento. A CMO é uma representação plural, nós temos lá vários partidos, nós temos aí agora, junto com os nossos parlamentares, nós temos a assessoria técnica da Câmara, do Senado, e nós temos muito mais, eu acho que, emendas e pedidos do que nós temos como limite para colocar dentro do orçamento. Cabe agora a gestão disso, e cabe a mim, cabe à presidente da comissão, a Daniela Ribeiro. Então, eu tenho, assim, sido considerado um deputado moderado, responsável, um deputado que sabe ouvir. Então, acho que nós vamos saber ouvir todos os setores, todos os parlamentares, todos os ministérios, discutir com os ministérios o que é viável. E nós temos que ter a responsabilidade de fazer um orçamento para o povo brasileiro. O orçamento não é do governo Lula, o orçamento não é do Congresso Nacional, o orçamento é de responsabilidade daqueles que foram eleitos, né? O presidente foi eleito, os parlamentares também foram eleitos pelo povo. Então agora nós temos que ter essa responsabilidade de construir um orçamento que seja bom para o Brasil e para o povo brasileiro. Deputado, essa proposta traz um corte significativo na área do meio ambiente. Para essa pasta, esse ministério, esse corte é da ordem de 16%. O senhor acredita que isso é um problema? Cássia, eu acho que tudo que está vindo agora nós vamos ter que analisar com bastante critério, com bastante cuidado, com bastante responsabilidade. E, como eu disse, a comissão do orçamento ela é feita, ela é plural. Nós temos vários deputados de vários partidos. E lá tudo é construído com consenso. Então nós vamos levar todas essas partes que são meia problemática que veio do orçamento, nós vamos discutir com eles para que a gente possa criar consenso e, como eu disse, ver o que é melhor para todas as pastas e para o povo brasileiro. Eu acho que é isso que é o meu objetivo, a minha responsabilidade e o meu comprometimento. O conceito do déficit zero é negociável? Então, um ministério fala déficit zero, o outro ministério fala que nós temos um rombo de 128 milhões. Outros falam que o governo tem que arrecadar 168 bilhões para que possa zerar esse déficit. O próprio texto do orçamento fala isso, né? Das receitas extraordinárias. Exatamente. E como vocês viram aí, o governo precisa cobrir esse rombo. E ele parece que já tem. Fala-se do CARF, voto de qualidade, transições com o fisco, medida provisória das subvenções, taxar os fundos exclusivos, taxar os offshores, taxar as apostas. E, então, tudo isso vai ter que ser construído, né? Tanto com a LDO, que o relator é o Danilo Forte, quanto, logicamente, que nós, no final, com o orçamento... Mas aí eu fiquei numa dúvida agora na sua fala aí, até para a gente esclarecer. Então, a ideia do déficit zero pode ser negociável? Não, o governo que falou isso. Ele fala que precisará de cobrir um rombo de 168 bilhões.
aonde já tem, inclusive ele fala na apresentação dele. Mas ele o senhor falou. aceitaria, por exemplo, entregar um texto um relatório prevendo um déficit além do zero, um déficit, por exemplo, como nos anos anteriores nós tivemos, já previstos em orçamento? Isso vai ter que ser construído, como eu te disse, ele vai ser construído dentro da comissão, né? O governo fez a explanação dele, a Fazenda fez, o Ministério do Planejamento fez isso ontem lá, uma apresentação, e nós não sabemos o que tem, e nós vamos ter que ler essas 3.502 páginas para saber realmente o que tem dentro, entendeu? E aí nós vamos construir esse orçamento, essa LDO, junto com o relator Danilo. O senhor falou aqui durante a nossa conversa algumas vezes que esse é o orçamento do povo brasileiro, né? E em relação a essa ótica, tem muita gente que já espera há muito tempo por uma correção da tabela do imposto de renda. Embora o governo tenha anunciado recentemente aí uma isenção para um público muito específico, a tabela ainda não foi corrigida e não tem espaço para isso nesse orçamento. Isso pode ser uma questão, deputado? Pode, como também, como te disse, eu não li todas as 3.500 páginas. Ouvi também pela imprensa que a continuidade do Bolsa Família, parece que também não teve nenhum reajuste, a política da valorização do salário mínimo, que nós temos que fazer, a recomposição dos pisos aí da educação, ele anunciou também esse investimento do PAC 3, né? E da onde nós vamos tirar esses dinheiros? É tudo que a gente vai ter que ser construído dentro desse orçamento, né? E isso vai ser, como o senhor já deixou claro aqui, tudo devidamente negociado no parlamento. Uma questão que se coloca e é de interesse direto dos parlamentares, que é a questão das emendas, que estão previstas lá com um aumento em relação ao que se teve no ano anterior. Há uma pressão para que se aumente esse valor? Se aumente o valor, por exemplo, do fundo eleitoral? Não, isso não foi discutido até agora. Comigo não teve nenhuma pressão até agora, não foi discutido. Tá? Outra coisa que está sendo discutida e falada de muita pressão é a questão dos funcionalismo público, que também parece que não tem previsão de reajuste para o ano de 2024, entendeu? É uma questão também que a gente vai precisar discutir, porque isso afeta muito. Vamos supor, o mínimo que você aumenta, o valor é muito alto e, logicamente, que afeta o orçamento da União, né? Deputado, qual é o seu prazo em termos de discussão? Qual é a dinâmica que o senhor pretende dar para a montagem desse relatório e a entrega seria quando? Nós já estamos conversando preliminarmente com vários deputados. A comissão agora tem, eu falei com a presidente ontem, nós tivemos uma reunião com ela, com o relator da LDO, o Danilo Forte, a gente fazer um cronograma de planejamento. Nós temos que agora criar as relatorias setoriais, né, que isso tem que ser o mais rápido possível, e tudo isso ficou um pouquinho atrasado devido à aprovação do arcabouço fiscal, porque tudo antes era com o teto de gastos. Então esse teto de gastos causava uma brecha e travava muitas coisas do orçamento. Então agora com o arcabouço foi aprovado, nós temos primeiramente a LDO e logicamente depois a aprovação do orçamento. Nós temos, me parece que o prazo é até dia 22 de dezembro, para que a gente coloque isso em votação, tanto na comissão quanto no plenário do Senado Federal, né, do Congresso Nacional. Deputado Luiz Carlos Mota, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender. Um bom dia para o senhor. Obrigado, Milton. Obrigado, Cássio. Ficarei à disposição de vocês aí. Qualquer novidade, a gente pode estar junto aí para tirar as dúvidas. E, logicamente, que agora a gente vai crescendo as discussões e vai clareando cada vez mais. E me coloco à disposição de vocês, tá? Muito obrigado. O relator do Orçamento 2024, deputado Luiz Carlos Mota, conversou com você aqui no Jornal da CBN.